Olá, meus amigos. Essa é uma iniciativa da DED. São aqueles momentos em que deixamos os nossos interesses cotidianos, em que deixamos as nossas angústias, as nossas ansiedades e respirando fundo. Agradecemos a toda a espiritualidade, aos nossos protetores espirituais e começamos a refletir um pouco mais sobre esses momentos pelos quais todos estamos passando. Hoje vamos pensar um pouco que estamos devagarinho e com muita responsabilidade vivendo um novo recomeço. Importante lembrar que já vivemos inúmeros recomeços. Importante lembrar que diariamente recomeçamos, todos nós renovados, todos nós abençoados pela bondade de Deus, que jamais nos deserda, que jamais esquece de nós. Agradecidos, fortificados pela bendita doutrina espírita, refletimos então um pouco mais sobre mais um recomeço. Estivemos fechados tanto tempo para que possamos nos abrir, para um modo de ver, de viver e de sentir que precisa se tornar mais doce, mais espiritualizado, mais cristão. Podemos lembrar que antes desse momento grave, andávamos sem equipamentos para enfrentar positivamente o que precisamos enfrentar num mundo de provas e expiações. Andávamos guiados pela mídia que nos comandava. Tínhamos necessidade de seguir as modas, necessidades de estar sempre antenados com todas as novidades, fossem elas quais fossem. Nossas agendas sempre lotadas de compromissos intermináveis. A maior parte desses compromissos nada nos acrescentavam do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual. Voltávamos tanto para fora que esquecíamos a nossa essência espiritual. Joana de Ângeles nos lembra da grande defasagem que havia entre o ser tecnológico e o ser espiritual. Esses momentos, então, nos aparecem como essa grande oportunidade de reiniciarmos, de endireitar os nossos caminhos, de trilhar novos itinerários mais bondosos, itinerários retos, que vão nos levando em direção a Deus e, dessa forma, nos levando à felicidade real. Talvez agora, nesse recomeço, tenhamos mais instrumentos para caminhar de uma forma melhor. É preciso que nos apresentemos agora dignos desse recomeço. É preciso que nos mostremos bons aprendizes do planeta Terra, o planeta escola, no qual todos nós estamos matriculados. Sabemos que não basta sentir dor. É preciso aprender as lições que sempre estão contidas nos processos dolorosos. Será que daqui a algum tempo, quando realmente sairmos desse processo, quando olharmos para trás mais aliviados,
teremos condições de nos entender melhores, mais caridosos, mais bondosos? Será que olharemos para trás e poderemos ver que aproveitamos esse processo para diminuir os nossos preconceitos, para diminuirmos a nossa dificuldade de amar a tudo e a todos? A gente precisa ter essas mínimas certezas. Vamos lembrar que há um fio que nos conduz, um fio que nos liga a Deus. E esse fio possui duas pontas: a caridade e a oração. Será que estamos mais caridosos? Será que já conseguimos praticar mais caridade material, tão importante no mundo em que tantos irmãos vivem na miséria? Será que quando nos pedem algo material para esse tipo de ajuda, nós deixamos de pensar nos nossos amigos que têm mais e entendemos que todos precisamos ajudar? E na caridade moral? Será que recomeçaremos dignos? Será que recomeçaremos sabendo que já não discriminamos a ninguém? Que já somos capazes de acolher a todos, mesmo ou especialmente aqueles diferentes de nós? Será que lembramos que todos somos filhos amados de Deus? A outra ponta do fio que nos leva a Deus é a oração. Também nossas orações precisam agora melhorar. Também faz parte desse recomeço melhorar essas nossas rogativas. Deixar aquelas orações autocentradas em que apenas pedimos a Deus pelas nossas necessidades e pelas necessidades dos mais próximos, ainda ignorando as necessidades daqueles que infantilmente chamamos de outros? Será que nossas orações, em vez de autocentradas, já são exercícios de autocura? Como naquela prece tão linda, conhecida como oração de São Francisco, em que nós somos chamados a pedir a Deus para levar paz onde houver ódio, naquela oração maravilhosa que nos lembra que sejamos muito mais felizes quando consolar do que quando consolados. Essa oração é conhecida como a oração das atitudes. Será que nossas orações já estão se convertendo em orações de atitudes que presumem não só a oração, mas a ação? Será que já estamos dignos de nos apresentar diante da espiritualidade como esses seres que, sofridos, aprendem? Que nós possamos nesse recomeço, que precisa ser um recomeço cuidadoso. As casas espíritas estão sendo cuidadosas, estão recomeçando aos poucos, como deve ser, com responsabilidade, sem angústias, sem acelerar um processo que não deve ser acelerado. Será que já compreendemos isso? Nós muitas vezes ficamos ansiosos, querendo voltar às nossas casas, esquecidos de que Jesus operou curas maravilhosas à distância. Vamos lembrar que Jesus, que a espiritualidade superior, não precisam estar fisicamente próximos a nós para nos curar, para nos iluminar. Muito pelo contrário. Eles irradiam a bondade sobre nós sem nenhuma interrupção. Nós é que muitas vezes temos dificuldade
de identificar. Nós então vamos lá em Lucas 7, em Mateus 8, lembrar da cura do servo do centurião. O centurião vai até Jesus pedir para um dos seus servos ser curado. E Jesus, ali naquele momento, diz que o seu servo já está curado, o que é chamado de milagre por quem não entende, a luz de Jesus, que é capaz de se irradiar sobre toda a terra, sobre todo o universo. Há um outro relato em João, no capítulo 4, interessantíssimo, quando Jesus cura o filho do oficial de Herodes. Esse oficial de Herodes é identificado como Cusa, marido de Joana de Cusa, da nossa querida Joana de Ângeles, naquela encarnação. Cusa está em Caná e fica sabendo que Jesus está em Cafarnaum. Eram 33 quilômetros de subida íngreme de distância. Diante do desespero de ver seu filho desenganado, Cusa sobe aquela distância rapidamente e vai buscar Jesus. Pede a Jesus que o acompanhe até a sua casa. Jesus fala já aquele tempo da não necessidade de sua presença física. E, logo após isso, anuncia a Cusa que seu filho está curado. Cusa, nessa hora, avança, porque imediatamente acredita em Jesus. Começa a descida íngreme em direção à sua casa e é surpreendido no meio do caminho por 2 servos que vêm lhe dar a boa nova de que realmente seu filho estava curado. A partir desse momento, não só Cusa, como todos aqueles parentes e empregados, seguem ainda mais Jesus, cheios de fé, cheios de agradecimento. Que sejamos como Cusa. Depois de tantas encarnações, talvez já possamos ser como Cusa e seguir agora, cheios de gratidão, cheios da certeza de que sempre nos acontece o melhor para cada um de nós. Tudo que nos acontece é lição. Tudo que nos acontece é didático e é terapêutico. Sigamos, então, um pouco mais. Sigamos confiantes. Oremos um pouco mais para que possamos, nesse recomeço, nos apresentar como bons alunos, nos apresentar como bons estudantes, cheios de fé, de uma fé que deve criar raízes e nos ajudar a caminhar serenamente. Revivemos os ensinos do Cristo, na certeza de que precisamos ser as cartas do Cristo. Precisamos nós, banhados pela doutrina espírita, exemplificar um pouco melhor o que nos foi ensinado. Estivemos tanto tempo fechado para que pudéssemos nos abrir. Que sejamos capazes de quebrar nossos corações endurecidos, deixando-os para trás, para caminhar agora. Corações compassivos, corações que sabem e que não esquecem que estão aqui para se melhorar. Nós vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, nosso terceiro livro, no capítulo 28, a coletânea de preces espíritas, e vamos ver lá nos itens 18 e 19 algo fundamental para esses seres que querem ser dignos do recomeço. Nesses itens, nós vamos ver a sugestão de prece
onde, em vez de pedirmos, em vez de solicitarmos coisas materiais, em vez de solicitarmos coisas que dão a exata medida da nossa evolução, nós agora pedimos pela corrigenda dos nossos defeitos. Que grande salto, que grande recomeço. Sabemos agora que nós temos erros. Sabemos agora que podemos e devemos lutar contra esses enganos que viemos muitas vezes alimentando em inúmeras encarnações. Sabemos agora que o que precisa ser focalizado jamais é o erro do outro, mais é o erro do mundo. O que precisa e deve ser focalizado são os nossos erros, os nossos equívocos, os nossos enganos, para que recomecemos agora de uma forma mais produtiva. A produtividade que se deve buscar a partir desse momento é a produtividade de seres que vieram tantas vezes aqui à Terra, que vieram tantas vezes e tantas vezes se distraíram, que voltaram ao mundo espiritual e lá se arrependeram pelo tempo perdido, pelas ocasiões que foram descartadas. E que agora, muito mais amadurecidos, benditos por essa doutrina que é luz, que é amor e caridade, recomeçam de uma forma melhor. Que possamos ser dignos desse recomeço. Nos olhemos com compaixão, mas nos olhemos especialmente com responsabilidade. Não vamos mais acolher no nosso íntimo pensamentos e sentimentos sem nenhuma caridade. Durante muitas encarnações, nós viemos aqui com este mesmo objetivo. Como aquele ator antigo que durante 50 anos sobe ao palco e, sem se dar conta, repete o mesmo script. Nós fizemos isso em muitas encarnações. Agora, depois dessas grandes lições, nós faremos com certeza diferente. Que nossos espíritos se abram para se melhorar. Que nossos espíritos se abram para diariamente testemunhar a beleza da Boa Nova, a beleza desse amor, que vai criando raízes no nosso íntimo e nos ajudando cada dia mais a caminhar serenos e resolutos, serenos como esses filhos que se sabem sempre, absolutamente sempre amados por Deus, resolutos, porque sabemos agora o que precisa ser focalizado. Que possamos, então, felizes, aliviados, tranquilos, caminhar nesse novo recomeço, sabedores da responsabilidade que todos temos. Agradecidos a Deus, aos nossos protetores espirituais, nós agora respiramos fundo e repetimos sempre que for necessário: Deus é quem sabe. Deus não erra. Deus não improvisa. E estamos aqui para nos abrir para um novo modo de ver. São esses novos itinerários que a cada dia se abrem para cada um de nós, que possamos nos apresentar. Que este seja um recomeço iluminado para cada um de nós, encarnados e desencarnados. Estamos, sem dúvida alguma, todos nós, a caminho. Recomecemos agradecidos a Deus, recomecemos felizes,
amorosos, a cada dia trabalhando o que realmente precisa ser trabalhado. Muito obrigada, que fiquemos todos com a luz de Jesus.